Livro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Feche seus olhos. Deus querido, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela oportunidade que nós temos de entrar aqui para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Reconhecemos que em nós não há bem nenhum que possa agradá-lo, mas nós estamos aqui confiando no sangue do Cordeiro que foi derramado ali naquela cruz. E assim nós pedimos que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, venha preparar a nossa vida para receber a tua palavra e venha repreender também toda manifestação que seja contrária à pregação da tua palavra. Seja espiritual, seja carnal, nós repreendemos toda interferência contrária neste momento e declaramos que é teu este lugar e que o teu povo ouvirá a tua palavra e será alimentado e edificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Como construir uma igreja do fogo? Se uma igreja não tiver o fogo de Deus, ela vai ser uma igreja apagada. E nenhum de nós tem interesse de fazer parte de uma igreja apagada, de uma igreja morna, de uma igreja fria. O grande problema é que o fogo descontrolado, ele é perigoso. O fogo, ele causa medo a muitos de nós. Tem um ditado na roça que diz que água de morro abaixo e fogo de morro acima, ninguém segura. Então, por conta desse medo, dessa preocupação, muitas igrejas optam por não querer saber de fogo. Vamos manter a coisa aqui que pelo menos a gente não corre perigo. Mas em compensação, o fogo sob controle, o fogo no lugar certo, o fogo sendo utilizado como deve ser, é uma das maiores bênçãos que nós temos na nossa vida. Todo mundo que tem um fogão a gás em casa sabe disso. O fogão a gás é o fogo sob controle. Ele acende na hora que tem que acender, ele desliga na hora que tem que desligar, e não tem problema nenhum. Todo mundo que tem um carro a motor sabe da bênção que é o fogo, porque o motor do carro nada mais é do que uma sucessão de explosões de fogo. Você liga quando precisa e desliga quando precisa. E quando ele funciona, ele movimenta o seu carro e te leva onde você quer. Quem tem energia elétrica em casa também sabe do benefício do fogo. E enquanto os dois fios estiverem encapados e não encostarem um no outro, não tem problema nenhum. Então nós não podemos abrir mão dos benefícios do fogo por conta do perigo do fogo. Até porque se nós formos prudentes e usarmos o fogo como ele precisa ser usado, nós não teremos problema nenhum. É impossível para a igreja abrir mão do fogo de Deus no seu viver, no seu cotidiano. Porque o tempo todo na Bíblia fala de Deus se revelando ao seu povo por meio do fogo. Em Êxodo, por exemplo, no capítulo 13, versículo 21 e 22, diz que o Senhor ia à frente do povo, de dia numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. Deus guiava o seu povo à noite por meio de uma coluna de fogo, era um fogo orientador. No segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 11, diz que Elias foi elevado aos céus por Deus num carro de fogo. Em segundo livro dos Reis mesmo, no capítulo 6, nos versículos 16 e 17, diz que quando o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, ele viu um exército ao redor deles de cavalos e carro de fogo. Em Zacarias capítulo 2, versículos 4 e 5, diz que o Senhor será como um muro de fogo ao redor do seu povo, o fogo protetor. Em Atos capítulo 2, versículos 3 e 4, diz que quando o Espírito Santo desceu para ficar na terra, apareceram línguas como de fogo. Então, o tempo todo na Bíblia nós vamos ver Deus operando por meio do fogo. Claro que muitas vezes também veremos o fogo sendo sinônimo do juízo de Deus. Então eu quero caminhar com a igreja nessa noite,
sobre o que nós devemos fazer em relação ao fogo, para que a nossa igreja, ao mesmo tempo, seja uma igreja avivada, uma igreja de fogo, e de outro lado, a gente não se utilize do fogo de maneira errada e venha a ser destruído pelos problemas que ele possa causar. A primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja é que com fogo não se brinca. Com fogo não se brinca. Nós aprendemos isso desde pequenininho. Quem brinca com fogo vai se queimar. Porque na Bíblia não é somente o fogo de Deus que existe. Em primeiro lugar, existe o fogo do diabo, o fogo do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo sabe trabalhar com fogo. Olha o que está escrito em Apocalipse 13, do 11 ao 14, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Olha o que a Bíblia diz para nós. O dragão, ele também tem poder para fazer cair fogo sobre a terra. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz que o inimigo ele é capaz de realizar sinais e prodígios da mentira. Quem leu Êxodo, quando chegou ali no capítulo 7, por ocasião das pragas, observou que os magos do faraó faziam os mesmos sinais de Moisés no começo, com as suas ciências ocultas. Moisés, pelo poder de Deus, transformou água em sangue, os magos de Faraó também transformaram água em sangue. Moisés, pelo poder de Deus, fez vir rã sobre o Egito, os magos de Faraó também fizeram vir rã sobre o Egito. O inimigo, ele sabe produzir sinais e prodígios da mentira. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, diz que ele fará sinais e prodígios e tentará enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, queridos, nós como eleitos de Deus temos que ter cuidado, porque senão, sem saber, por infantilidade, por falta de humildade em aprender a palavra de Deus, nós vamos estar brincando com o fogo do inimigo achando que é fogo de Deus. Porque ele tentará enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando é que não será possível? Quando o eleito conhecer a palavra de Deus e souber como é que é o fogo de Deus. Quando o eleito de Deus for humilde para ouvir o ensinamento dos seus líderes, que vão ensinar como é que se lida com o fogo de Deus. Senão, o próprio crente pode ser usado pelo inimigo e enganado pelos sinais e prodígios da mentira. Então, com fogo não se brinca. Primeiro, porque tem o fogo do inimigo. E nenhum de nós vai querer lidar com aquilo que é do inimigo. E, em segundo lugar, tem o fogo da carne. Lá em Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aqui não fala de fogo do inimigo, aqui fala de um fogo estranho, um fogo que não fora ordenado, ou seja, um fogo que não está dentro da palavra de Deus. E nós podemos entender perfeitamente que se trata de obras da carne, que algumas pessoas trazem à presença de Deus. E na época do Antigo Testamento a coisa não era brincadeira. Eles morreram fulminados no altar de Deus por trazer ao altar fogo estranho. O que é o fogo estranho? Fogo estranho é tudo aquilo que é apresentado no altar de Deus sem a orientação de Deus.
falsos avivamentos, falsas profecias, falsos dons, pirotecnia. Dizem que tambor vazio é que faz muito barulho. Pessoas que apresentam as coisas ao altar de Deus simplesmente porque querem aparecer. Porque Deus quer assim, que haja fogo no nosso meio, mas o fogo do jeito que Ele falou que tem que ser. E na nossa Bíblia está explicado direitinho como é que tem que ser. Se nós abrirmos nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26. Olha o que Deus diz. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Qualquer som, qualquer obra, qualquer trabalho que esteja feito na igreja, que não estiver edificando a igreja, é estranho, é esquisito, é questionável. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito 3, e isso sucessivamente, um de cada vez, e que haja quem interprete. Está na sua Bíblia, está na minha. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Eu posso dizer a mesma coisa que Paulo disse, eu gostaria que todos vocês falassem línguas. Mas quando for falar na igreja, vai falar 2 ou 3 e tem que haver interpretação. Senão vocês vão ficar calados na igreja. Não porque eu sou ditador, mas porque está escrito na nossa Bíblia. E eu não vou permitir os irmãos oferecerem fogo estranho aqui. Muito mais eu gostaria que todos vocês profetizassem. Mas se forem profetizar aqui, vai ser um após o outro. Não aquele furdunço que ninguém entende. E precisa haver edificação. Ah, pastor, mas o Espírito Santo me tomou e eu não consegui me controlar. Na nossa Bíblia diz que os espíritos do profeta estão sujeitos ao profeta. Deus não põe ninguém em transe. É outro espírito que pega o homem e deixa ele fora de controle, não o de Deus. Você é profeta, Deus vai falar com você. Você vai escolher a hora que você vai abrir sua boca, o lugar, o jeito, o tom de voz. Se vai ser em particular, se vai ter mais alguém perto. É isso que está na minha Bíblia e na sua. Então, quando nós queremos usar o fogo de Deus, diferente daquilo que está escrito na minha Bíblia e na sua, isso é fogo estranho, está correndo risco de vida, de brincar com as coisas de Deus. Se é no Antigo Testamento, cai duro. Mas a gente sabe que hoje Deus não faz assim, não pune o pecador na hora, mas haverá julgamento. Porque com as coisas de Deus não se brinca. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Eu quero mais fogo aqui do que qualquer um de vocês, mas o fogo dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. Não se brinca com fogo. E eu, como pastor dessa igreja, enquanto eu estiver aqui, vou zelar para que nenhum membro dessa igreja brinque com fogo e venha recolher maldição, ser usado pelo inimigo, ou então de oferecer fogo estranho na presença do Senhor e ser fulminado, se não literalmente, mas espiritualmente, ser fulminado nas áreas da sua vida em desobediência à palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Senhor. Segunda coisa, fogo de palha não interessa. O que é fogo de palha? Fogo de palha é aquele fogo que ele começa e rapidamente, aquilo sobe dessa altura. Quem aqui já tacou fogo numa pilha de capim gordura seco? Rapaz, aquilo... 30 segundos aquilo vai na nuvem, mas também 1 minuto depois aquilo... Fogo de palha é isso. Quando a gente fala com a pessoa, aquilo ali é fogo de palha, é o camarada que vai num rompante e também apaga com a mesma velocidade que acendeu. Eu não quero fogo de palha na vida dos irmãos. Os irmãos estão 1 mês aqui pegando capeta à unha, o mais crente que existe na face da terra, e no outro domingo já está beiçudo, macambúzio, reclamando de tudo. O que é isso? Nesse texto diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E hoje o altar de Deus é o quê? É quem?
O altar de Deus sou eu e você, querido. Deus não quer fogo de palha. Deus quer que o fogo dele arda na nossa vida sempre. Não se apague. E só tem uma maneira do fogo permanecer aceso na nossa vida. Tem que ter combustível. Palha não é combustível. Palha queima e acaba. A nossa Bíblia diz que o combustível do fogo é o azeite. Está lá em Êxodo capítulo 27, versículo 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Deus estabeleceu que não podia faltar azeite no tabernáculo, para que a chama permanecesse acesa sempre, não se apagasse. E sem o azeite, não tinha como a chama ficar acesa. E todos nós sabemos que o azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. A única maneira do crente ficar aceso, do crente ter fogo na sua vida, fogo no seu ministério, fogo nas suas atitudes, é ele estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Claro, no sentido literal ali é para você andar sempre com a roupa limpinha e sempre com o cabelinho penteado, né? Mas o Antigo Testamento nós já sabemos que é representação das coisas do Novo. Então Deus quer que as nossas vestes sejam alvas sempre, ou seja, santidade, e que jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça, unção. São as duas coisas imprescindíveis para o crente: santidade e unção. Santidade e unção. Esse crente vai ser cheio de fogo na sua vida. E todo mundo vai querer ficar perto de um crente que é cheio do fogo verdadeiro de Deus. Amém? Então fogo de palha não interessa. Eu não quero uma vaca que dê 20 litros de leite por dia e depois chuta o balde e entorna tudo. Não interessa. Eu prefiro uma vaquinha que dê 1 litro por dia. Mas com aquele litro a gente pode tomar nosso café, fazer nosso queijinho e se alimentar. Então, fogo de palha não interessa. Eu quero que a igreja tenha o verdadeiro fogo do Espírito Santo ardendo nas suas veias, para que nós possamos, em Deus, fazer proeza nesse lugar. Amém? Terceiro lugar, o fogo deve ser aceso da maneira certa. Não se pode acender esse fogo de qualquer maneira. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Nós acabamos de ler em 1 Coríntios 14:30. Deus não é de confusão. Deus é de paz. E nesse texto aqui traz para nós como é que se acende o fogo no meio do povo de Deus. Primeiro, quem acende o fogo, quem risca o fósforo é o sacerdote. Pode torcer beiço, pode fazer careta, pode abaixar para pegar pedra, pode fazer o que quiser. Está na Bíblia. O sacerdote é que acende o fogo do altar. Ou o avivamento começa pelo líder, ou ele não começa. Ah, mas o meu líder não quer nada, então tira ele. Ora a Deus para Deus matar ele. Faz isso com a minha vida, se eu estiver te atrapalhando. Mas enquanto Deus tiver um líder estabelecido, não adianta você querer começar um avivamento lá do banco de trás para frente, porque isso vai ser estranho diante de Deus. Você pode ter certeza. E nós temos pelo menos 2 exemplos bíblicos trágicos de pessoas que acharam que podia passar à frente do sacerdote e acender o fogo do altar. O primeiro exemplo é o rei Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 13. Diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. O sacerdote estava demorando, o rei pegou: eu mesmo vou tacar fogo nisso aqui. Ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais,
Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E no 14 ele diz, já agora não subsistirá o teu reino. Ele era o rei, mas quando ele avocou para si a prerrogativa de acender o fogo do altar, ele atraiu para si a ira de Deus. E o texto diz que foi esse o motivo dele ter sido rejeitado como rei de Israel. Simplesmente porque ele riscou um fósforo. Os mandamentos de Deus não são penosos, mas se a gente desobedece, a mão dele é bem pesada. É sempre a mesma coisa, está saindo muita gente da igreja, nós temos que fazer alguma coisa, o povo está espalhando. O inimigo está aproximando. Forçado pelas circunstâncias, acendi o fogo. Perdeu a coroa para sempre. E o seu fim foi trágico, num suicídio, após perder uma guerra. Segundo exemplo, o rei Uzias. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, de 11 a 19. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total das cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Mais um rei. Deus abençoou maravilhosamente aquele homem. Ele montou um exército top. As armas mais evoluídas que existiam, ele inventou para o seu exército. Mas quando ele se exaltou em poder, ele achou que ele tinha todas as prerrogativas, inclusive de sacerdote. E ele entrou no santuário e acendeu incenso no altar. Mas lá tinham homens firmes, que não se intimidavam, que não tinham medo de cara feia do rei, que não tinham medo da ameaça de ninguém. 80 sacerdotes, e resistiram ao rei e disseram, você não pode entrar aqui para acender o incenso, porque isso é competência do sacerdote, sai daqui. E quando Uzias pegou o incensário, não sei se ele ia tacar aquele incensário em cima do sacerdote, a lepra lhe saiu na testa. E todo mundo vai ver o final aqui do rei Uzias, também um final trágico. Porque acender o fogo do altar é prerrogativa do sacerdote.
Ou o fogo é aceso pelo sacerdote, ou o fogo não é aceso. Será que nós temos aqui 80 sacerdotes de verdade que vão lutar para que a verdade de Deus sempre prevaleça nesse lugar, que não se deixa pressionar pelas circunstâncias, ou porque o povo está saindo da igreja, ou porque o inimigo está apertando, então nós temos que abrir concessões? Será que nós temos aqui 80 homens de Deus que vai dizer, não, Senhor, nós não vamos atropelar a ordem aqui nesse lugar, nós não vamos atropelar a palavra de Deus aqui nesse lugar, cada um no seu lugar. Então nós queremos uma igreja cheia de fogo nesse lugar, então você precisa respeitar a figura do sacerdote que Deus colocou na igreja. Precisa orar pelo sacerdote, precisa ajudar o sacerdote a trazer bastante azeite para ter combustível nesse lugar. Não você, a revelia do sacerdote, começar a querer tacar fogo na igreja, numa reunião particular, num grupinho aqui ou ali, querendo fazer do seu jeito, porque eu acho que tem que ter mais fogo na igreja, então eu vou tacar do meu jeito. Não faça isso, porque você está correndo perigo. O fogo deve ser aceso do jeito certo. E a primeira coisa é que o sacerdote é que acende o fogo do altar. A segunda coisa, para que haja fogo de Deus em nosso meio, o altar precisa estar em ordem. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 18, verso 30 ao 39. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Experiência tremenda de Elias no Monte Carmelo, contra 450 profetas de Baal. E quando chegou a vez dele clamar por fogo, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Como é que Deus ia derramar fogo sobre um altar todo quebrado? O altar em ruínas ali significava que as pessoas não estavam nem aí para Deus. Ageu denuncia isso no seu livro. Cada um corre por causa da sua própria casa, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. Deus não é prioridade no meio desse povo. É por isso que o altar dele está todo quebrado. E nós sabemos o que é o altar de Deus hoje, irmãos. O meu coração é o altar de Deus. Como é que nós queremos o fogo de Deus em nossa vida, se o nosso altar está em ruínas? Se há pecado, se há pensamentos, se há palavras, se há atitudes, se há omissões, se há sentimentos agasalhados em nós, que faz com que o altar de Deus esteja um bagaço.
marido e mulher em guerra, pais e filhos em guerra, vizinho e vizinha em guerra, colegas de trabalho em guerra. Como é que teremos fogo de Deus na nossa vida com o altar em ruínas? Talvez. Às vezes falte fogo em nossa vida, não é porque o sacerdote não está querendo acender, não. É porque o altar está em ruínas e Deus não tem como derramar fogo ali. Cada um de nós deve olhar para dentro de si próprio e perguntar: como é que está o meu altar? Eu não quero entristecer mais ainda os irmãos, não. Mas lá em Levítico capítulo 6, versículo 12, no texto que nós lemos, diz que é o sacerdote também que põe em ordem o altar. É ele que arruma a lenha, é ele que põe em ordem. Não adianta, filho. Você vai correr para lá e para cá e vai ter que vir conversar com o pastor. Espero que você não deixe para vir quando o angu já estiver empelotado, que aí a gente vai poder fazer pouca coisa. Vai em psicólogo, fala para todo mundo. Aí quando o pastor fica sabendo, o altar já está para lá de Bagdá. A Bíblia diz que Deus concedeu homens e mulheres à igreja como dons, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Seja qual for o homem ou a mulher que Deus colocar sobre a sua vida para te abençoar, seu pastor, seu presbítero, seu diácono, seu professor de escola dominical, seu líder de jovem, Deus faz isso para o seu bem, para que o seu altar possa estar sempre em ordem. Então não menospreze isso e não lute contra isso. Se você não confia no seu pastor a ponto de compartilhar suas dificuldades com ele, comece a orar a Deus para Deus mandar outra pessoa, mas não fique sem pastor, não. O seu pastor, o seu líder foi colocado por Deus para ajudar você a colocar o seu altar em ordem, para que ele esteja preparado para receber tudo que Deus tem para derramar sobre você. Com fogo não se brinca. Fogo de palha não interessa. Não se pode acender esse fogo de qualquer maneira. Em primeiro lugar, quem vai acender o fogo é o sacerdote. Em segundo lugar, o altar precisa estar em ordem. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé em nome de Jesus. Acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou. Acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez. Vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Não deixe meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou. Acende o fogo em mim. Esse meu coração você conhece. Acende o fogo outra vez. Ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre e nu, humilhado estou. Vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim.
não deixe meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou. Acende o fogo em mim. Descer meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal.